Após o dilúvio, Noé, sua família e todos os animais saem da arca. Noé então edificou um altar ao Senhor, tomou animais e aves consideradas espiritualmente limpas e ofereceu holocausto sobre o altar. Deus então sentiu o suave aroma do sacrifício e declarou que não mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. Deus abençoa Noé e seus filhos, dando a mesma bênção que Deus tinha prometido a Adão e Eva. Bênção esta que continuaria a ser passada para as próximas gerações com Abraão, Isaque e Jacó. Frutificai e multiplicai-vos e enchei toda a terra. A Noé e seus filhos, Deus ainda os abençoa, dando domínio sobre o mundo animal, também similar ao que Adão e Eva receberam, mas agora os animais passam a ser alimento do homem e vão o temer. Deus então vai estabelecer uma aliança com Noé. Veja aí o quiasma nesta aliança. Na letra A, em azul, lá em cima, Deus estabelece a aliança com Noé, sua descendência e toda a alma vivente. Na parte de baixo, vemos a repetição desta aliança, mencionando que toda a carne faria parte dela. Na letra B, em verde, lá em cima, a garantia dada por Deus que um dilúvio não mais destruiria a terra. Uma aliança entre Deus e toda a alma vivente, confirmada na parte de baixo também. Na letra C, em branco, vemos Deus colocando seu arco nas nuvens. Na parte de baixo, a confirmação com o arco sendo visto nas nuvens. Na letra D, também temos o centro deste quiasma, o sinal da aliança entre Deus e a terra, as nuvens sobre a terra, onde o arco vai aparecer. Este quiasma mostra a importância que Deus coloca nesta aliança feita com Noé e com toda a carne, incluindo seres humanos e animais. Sabemos que Noé foi um homem fiel e vemos ele e sua família sendo escolhidos em meio a uma geração. Jesus fez referência aos dias de Noé comparando-os com os tempos em que estamos vivendo e realmente percebemos que assim como naqueles dias temos um mundo mau ao nosso redor, onde a iniquidade e a falta de Deus é algo comum e que só tem crescido. A maioria das pessoas vivendo como se Deus não existisse e sem nenhuma percepção de tudo que está acontecendo e está para acontecer à sua volta. Mas, além das similaridades entre os nossos dias com os dias de Noé, temos algumas perguntas a serem respondidas, tais como: qual o significado do dilúvio? O que significa este pacto de Deus com Noé e toda a carne? E o que significa as nuvens, o arco-íris? O que tudo isso tem a ver com nossos dias? A palavra do Senhor nos traz muitos detalhes que trazem luz a estas perguntas. Vamos tentar respondê-las. Antes disto, nos versos 9 a 17 do capítulo 9 de Gênesis, onde temos o quiasma, vemos algumas coisas interessantes e reveladoras. A palavra aliança aparece 7 vezes, a palavra nuvem aparece 5 vezes e a palavra sinal aparece 3 vezes. O interessante é que todas estas palavras aparecem também no meio do quiasma, exatamente na ocorrência que é a numeração da metade. Por exemplo, a palavra aliança aparece 7 vezes e a quarta ocorrência dela, que é a metade, ocorre exatamente no meio do quiasma. Assim também com as palavras nuvem e sinal. A gente vê que Deus dá uma ênfase no quiasma, no meio deste quiasma. A linguagem que Deus utiliza estabelecendo este pacto com Noé não é única na Bíblia. Veja no pacto com Noé estas palavras que são chave: aliança, sinal, gerações, eterna, entre mim e vós, para sempre. Todas estas palavras aparecem também em Êxodo capítulo 31, na lei do sábado, assim como também no pacto de circuncisão com Abraão. Vamos focar por um instante na história de Noé e a lei do sábado. Veja como Deus faz esta ligação entre os dois eventos. Na verdade, o próprio texto da lei do sábado tem um lindo quiasma também. Veja aí o quiasma na letra A em azul, o sinal por gerações. Na letra B em verde, a ênfase em manter o sábado. Na letra C em branco, o dia santo ao Senhor. E na letra D, no meio do quiasma, a descrição da aliança, o dia de descanso. 6 dias o homem trabalha e no 7º o seu descanso, assim como foi o descanso de Deus na criação. Mas o que significa isto tudo? E aí que voltamos às palavras de Jesus. Como nos dias de Noé. Os dias de Noé, o dilúvio e a aliança com Deus falam da volta de Cristo, do sábado, que é o símbolo do reino de Cristo, que tomará conta da terra. Desculpa, mas vou ser direto aqui. O ponto não é guardar o sábado como na lei, mas sim descansar e deixar o Senhor reinar em nós.
Este reino que hoje está em nós e que juntos com o Senhor, assim esperamos, estamos trabalhando para torná-lo visível e manifesto em outras pessoas também, e que irá tomar conta da terra assim como as águas cobrem o mar. Qual o contexto do capítulo 31 do livro de Êxodo? Moisés subiu ao monte Sinai. Deus deu a ele não só as tábuas da lei, mas todas as instruções para a construção do tabernáculo. O povo viu as nuvens, os trovões, como que a voz de Deus, o toque da trombeta e toda aquela visão magnífica. Mas enquanto Moisés estava no monte por 40 dias, o que o povo estava fazendo lá embaixo? Construíram um bezerro de ouro. Sim, irmãos, não vou me aprofundar nos detalhes do Monte Sinai aqui, que vão ficar para uma outra oportunidade com mais calma. Mas não é nada mais, nada menos que a vinda de Cristo. Assim como Moisés subiu e ficou no monte, Jesus também ascendeu aos céus e está às portas. Devemos estar firmados nesta construção que deve ser feita em Cristo. Veja o nome da arca de Noé, Teivá. É o mesmo nome da cesta que Moisés ficou e que o salvou quando sua mãe o colocou no rio. Em ambos os casos, e no nosso caso também, nós, fiéis, estamos à mercê de uma salvação pela misericórdia de Deus, já que a arca se assemelhava mais a uma caixa flutuante, à mercê de Deus para guiá-la, do que propriamente um barco com navegação própria. Moisés fica por 40 dias na montanha. Ele entra no meio da nuvem que tinha repousado em cima do monte no 7º dia. Então, irmãos, a ligação entre os eventos é muito clara. Os 40 dias do dilúvio, os 40 dias de Moisés em cima do monte, tudo fala de um período de incubação, como as 40 semanas da mulher até o parto, onde devemos estar impregnados com a palavra de Deus, tomando conta de nós, e depois, onde as águas se rompem e nasce o Filho, o fruto de uma vida de provação e aprovação, o Filho que vai reger as nações. As águas do dilúvio, representada pela provação do número 40, a letra Mem, que no hebraico antigo tinha a figura das águas. Período este que estamos vivendo está para ser completado com a volta de Cristo, onde teremos mais um período, este onde Cristo reinará com sua noiva, com seus filhos, e a palavra de Deus se espalhará como nunca antes. Assim como Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, da mesma forma vemos Noé cumprindo tudo que o Senhor o tinha ordenado. Não tinha lei, por assim dizer, mas vemos sombras dela até nos animais puros e impuros que Noé separou para entrar na arca. Nesta vinda de Cristo, precisamos estar prontos para com ele fazermos parte deste reino glorioso. O número 7 está ligado a várias coisas. Há uma aliança, pois quando o pacto era firmado naquela cultura, se juravam por 7 vezes. A palavra jurar, 7, plenitude, completo, são basicamente a mesma palavra no hebraico. E todas estas se relacionam também à palavra sábado. O sábado, que por sinal é o 7º dia da semana no calendário hebraico, na verdade tem um significado de cessar, terminar. E foi isto que Deus fez no 7º dia, terminou suas obras e descansou. Nós também buscamos este cessar das obras da carne em nossas vidas e a entrada na terra prometida, onde, aguardando em Cristo o reino de Deus manifestado que tomará conta de toda a terra. Nesta história de Noé, vemos o número 7 aparecendo em vários locais. Além do que já falamos, temos os 7 dias de aviso antes do dilúvio, os 7 dias onde a pomba foi enviada após o dilúvio, entre outras coisas. O próprio arco-íris é formado por 7 cores. Quando Deus faz aliança com Noé e tudo que tem vida, na verdade o Senhor já estava apontando para um futuro reinado onde Cristo e sua noiva, os seus fiéis, irão reinar com ele. Importante mostrar também que o próprio nome Noé significa descanso, que liga a todo este tema de sábado e o reino de Cristo. E o Senhor garantiu esta aliança através do seu arco, que foi colocado sobre as nuvens. E o Senhor também falou que quando ele trouxer nuvens sobre a terra, o arco aparecerá como símbolo desta aliança. E Deus lembrará deste pacto, e as águas não mais se tornarão em dilúvio. O que tudo isto significa? As nuvens na palavra de Deus são muito significativas. Temos vários eventos no Antigo e no Novo Testamento, onde vemos este símbolo das nuvens transcorrer pela história. E em todos eles, vemos sombras da volta de Cristo e do seu reino. Além do dilúvio e do pacto com Noé, veja alguns exemplos do contexto onde a palavra de Deus menciona as nuvens. Número 1. Vemos a nuvem que cobriu o Monte Sinai. Moisés subiu ao monte e teve um encontro maravilhoso com Deus, que apareceu entre as nuvens. Moisés depois desceria com as tábuas da lei. Número 2. A nuvem aparece na inauguração do tabernáculo. E também temos o dia da expiação, onde a nuvem de Deus é vista no Santo dos Santos.
Número 3. A coluna de nuvem também guiava o povo de Israel no deserto e os dava proteção durante o dia. Número 4. As nuvens aparecem cobrindo o templo que estava sendo inaugurado por Salomão. Número 5. Também aparece na transfiguração de Jesus, onde o rosto de Cristo resplandeceu como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Número 6. O próprio Jesus fala da promessa da vinda do Filho do Homem nas nuvens. E assim também Jesus falou ao sumo sacerdote antes da sua crucificação. Mesma coisa a gente vê no livro de Apocalipse, onde ele vem nas nuvens. Número 7. Na própria ascensão de Jesus aos céus, após a sua ressurreição, vemos uma nuvem o recebendo e o cobrindo. Paulo fala também desta promessa de encontrar com Cristo nas nuvens. Mais que vendo isto de uma forma literal, todos estes eventos e mais outros falam dos fiéis como nuvens de testemunhas, que irão estar diante de Deus, simbolizado pelo Santo dos Santos, para então vermos o reino de Deus sendo estabelecido neste mundo. Nós, os fiéis, somos, ou pelo menos devemos ser, não como nuvens secas, mas como nuvens cheias de bênção, para derramar a todos que estão a nosso redor. Vemos o futuro através de um espelho embaçado. Não temos todos os detalhes, mas a tipologia bíblica é clara em muitos aspectos. E temos não só estes eventos mencionados, mas muitos outros que nos mostram que quando os fiéis estiverem na presença do Senhor, seremos como uma voz só, clamando pelos que ficaram na terra. Deus verá a nuvem de fiéis, com simbologia dos rostos brilhando, que na verdade será Cristo, cabeça tomando conta de todo o nosso ser. O arco-íris é formado pela reflexão e dispersão da luz em pingos de água. Isto fala da glória de Deus refletindo no seu povo, na sua amada esposa. O arco que é o anel da aliança entre Deus e o homem, a ligação entre céu e terra, assim como a aliança feita com Deus e o povo de Israel no Monte Sinai, e também aquela que temos através da aliança no sangue de Cristo. Irmãos, Deus certamente se lembrará do pacto feito nos tempos de Noé com toda a criação, e não mais destruição virá sobre a terra. Sim, sol e luz para os fiéis, julgamento virá para muitos, mas a promessa de Deus é que o mundo não mais será destruído. As obras da carne encontrarão seu fim e as leis do Senhor encontrarão espaços nos corações. E a promessa de que todas as nações virão ao monte do Senhor para celebrar este reino, a festa de tabernáculos. Note que muito desta linguagem é simbólica, e a tipologia encontra sua explicação na própria palavra de Deus, que deve se auto-explicar. Vemos que Deus coloca o seu arco apontado para cima. Veja, não é mais um arco como uma arma de guerra apontando para a terra, mas sim para cima, símbolo de paz, de armas rendidas. É um reino de paz, onde as obras da carne e das trevas, sim, estas serão destruídas. Vimos anteriormente que o próprio nome Noé, que significa descanso, tem ligação com o arrependimento de Deus. Na história de Moisés no Monte Sinai, que em outra oportunidade vamos aprofundar, vemos muitos paralelos com essa história de Noé. E naquela história, Moisés foi aquele que convence a Deus que se arrepende ou se sente desolado do mal que iria fazer ao povo. Mas irmãos, Deus não é como nós. Deus é Espírito. Esta linguagem de arrependimento e desolação de Deus é simbólica e mostra que devemos ser como Moisés, com coração e espírito que busca o perdão e a reconciliação através da intercessão, um espírito de reconstrução e não de destruição. Moisés implorou para que Deus não destruísse o povo. Deus acatou, e a Bíblia usa esta palavra onde diz que Deus se arrepende ou fica desolado. Deus com isso remove a ideia de destruição, que era realmente o que o povo merecia. Uma das características destes fiéis que reinarão com Cristo é um coração cheio de perdão, como que simbolicamente tendo mesmo até o poder de fazer Deus, aquele que tem todo o poder e direito de criar e destruir. Sim, estes fiéis através do sangue de Cristo que vão ao Santo dos Santos, à presença do Senhor, interceder pelo seu povo e por este mundo. Naquela ocasião, Moisés colocou sua vida em jogo e pede até para Deus riscá-lo do livro da vida se Deus seguisse em frente com o plano de destruir o povo. Que coragem! E vemos esta como uma das grandes características que fez de Moisés um grande escolhido do Senhor. Pela tipologia não só da história de Noé, como também de outras, vemos que ao trazer as nuvens e fazer o arco-íris aparecer, Deus vai olhar e se lembrar da aliança que ele fez com Noé e toda a alma vivente, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará sobre as nuvens e Deus o verá.
Este é o grande simbolismo do sábado, o descanso que já devemos estar experimentando em Cristo, mas que tomará proporções ainda maiores quando tudo isto estiver se cumprindo e Deus nos chamar para sermos participantes desta grande bênção, onde seremos lembrados por Ele. Como falamos anteriormente, Noé foi lembrado e a arca repousa sobre o monte exatamente no mesmo período onde o povo de Israel seria resgatado por Deus, que os tornou seu primogênito. Noé também se torna símbolo das primícias de Deus. Ele e sua família são os únicos a sobreviverem, não mais Adão e Eva. Agora Noé e sua família serão os primeiros a dar início a uma nova fase, onde a aliança de Deus deve ser espalhada às nações que virão. Lembrar, lembrança no hebraico, zaher. Quando este dia chegar, será um dia onde Deus se lembrará, número 1, ou da nossa fidelidade para com a aliança que temos com Cristo e os seus mandamentos, ou número 2, Deus se lembrará da nossa falta de memória, vamos assim dizer, para com as coisas de Deus. No livro de Apocalipse, vemos sombras também deste dilúvio. No capítulo 9, no verso 2, vemos o poço do abismo sendo aberto, a mesma palavra onde no grego se refere ao abismo. No hebraico são as águas nos tempos de Noé vindo causar o dilúvio. Em Apocalipse capítulo 9, no verso 5, temos os 5 meses ou os 150 dias daquela praga, que equivale aos mesmos 150 dias, onde as águas do dilúvio prevalecem nos dias de Noé. Ainda em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 15, vemos o dragão lançando uma torrente de água sobre a mulher que tinha dado à luz e estava fugindo para o deserto. Mas, assim como nos dias de Noé, os que estão desprotegidos são atingidos, mas a proteção é dada aos fiéis do Senhor. Proteção, descanso, conforto em meio às tempestades da vida. É isso também que fala a Arca de Noé. Tudo isso são sombras dos dias de Noé acontecendo nos nossos dias. E também coisas que acontecerão nos dias que virão em breve. Assim como Noé enviou aquela pomba pela primeira vez, e ela não achou repouso, veja aí, o repouso faltava para ela, mas Noé, nome que também significa repouso, traz ela de volta para dentro da arca, porque lá ela tinha onde ficar. Noé envia pela segunda vez, e ela volta com a folha de oliveira, símbolo de vida. Assim como nos nossos dias, Deus ainda não encontra muito lugar de repouso para o seu Espírito Santo. Não são muitos que verdadeiramente acolhem a palavra de vida de Deus, mas existe um povo que tem uma aliança com Cristo e que certamente guarda em suas vidas a memória do imenso sacrifício que Cristo fez por nós. E finalmente Noé envia a pomba pela terceira vez, e ela acha o repouso completo, sinal para Noé que as águas tinham secado, profecia para nós de que um dia a glória de Deus cobrirá toda essa terra. Temos diante de nós uma escolha a fazer. Assim como Noé entrou para os famosos da fé, registrado no livro de Hebreus, sendo avisado de coisas que não se viam, mas construindo algo que ele pôde ver, que era a arca, hoje podemos ver muito mais do que viu Noé. Com isso devemos estar descansados, aliviados, permanecendo dentro dos limites do jugo suave de Cristo. O meu desejo é que muitos venham a tomar esta decisão de irem para Cristo e nele permanecerem, que muitos se fortaleçam, assim como a arca tinha 3 compartimentos, que nosso corpo, alma e espírito estejam firmados e constantemente em harmonia, sempre lembrando das coisas do Senhor, com muito zelo e carinho nestes últimos dias, para que com o Senhor possamos juntos estar nas nuvens e sermos lembrados por Deus, e assim com Cristo reinaremos sendo parte deste grandioso momento que está para se manifestar em toda a terra.